Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos começando mais um vídeo daquele jeito que vocês gostam. Na verdade esse é mais um vídeo de notícias, então sem mais delongas, pega agora a sua pipoca doce e o kisuke e vamos iniciar o nosso vídeo. Foi notificado que nesta última segunda-feira, dia 18/6/2018, Jancy Dwayne Onfroy, mais conhecido internacionalmente como XXXTentacion, ele faleceu ao sofrer vários disparos de arma de fogo quando estava comprando algumas motos na Flórida. A notícia rapidamente correu o mundo, pois esse cara teve seu álbum do ano passado entre os mais bem vendidos, e o deste ano já estava em primeiro lugar dos mais vendidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como era de se esperar, com um país rachado, no meio de pessoas que quase ninguém tem mais bom senso, a notícia tem gerado muito mimimi, grandes discussões nas redes sociais. Alguns dizem, um lixo a menos no mundo, e os outros, coitadinho, era um rapaz tão novo. Você que não sabia quem era e pega a coisa andando fica sempre naquela, sem saber quem de fato tem a razão. Por isso vamos aos fatos e no final há uma conclusão. Eu vou ler alguns arquivos que eu peguei no Facebook que fizeram, apenas alguns porque foram vários. Ele inclusive estava para ser julgado e com grandes chances de pegar perpétua, só para você ter ideia do santinho que o cara era. Mas vamos lá, vamos chamá-lo aqui de X, como vocês sabem o nome artístico dele era XXXTentação, ou XXXTentacion, enfim, vamos lá. Esse é o relato de uma das namoradas dele. Saiu do quarto e voltou com 2 utensílios, um garfo de churrasco e um limpador de grelha. Ele mandou a garota escolher um desses para ele colocar na sua vagina. Ela escolheu o garfo, o músico então mandou a garota se despir. Ela levemente arrastou o objeto pela coxa e de repente desmaiou. O motivo dele ter feito isso? Ela elogiou as joias de um amigo dele. Obviamente ela também foi espancada. Quando ela foi questionada sobre ameaças de morte, ela disse que isso acontecia literalmente todos os dias. O X jogou a cabeça dela contra a parede, socou, pisou, ele jogou em uma banheira. Ali ele continuou golpeando-a. Ela também disse que em uma ocasião ele também queria cortar sua língua só porque ela estava cantando um som. A garota relata que tentou fugir e o músico a atacou, fazendo-a cair de cabeça no chão. O motivo? Ela cantou parte de uma música de um amigo dele, então ele ficou com ciúmes. Outro depoimento. Enquanto vivia em Orlando, X agredia ela com cabides. A garota disse com as palavras dela, ele quebrou uns 30 cabides na minha perna. Nessa época ele também tentou cortar o seu cabelo de maneira brusca. Ela disse que o músico chegou em uma ocasião a segurar sua cabeça sob uma banheira cheia de água. Ele colocou a faca no seu pescoço, estrangulou-a e chamou-lo de puta. Naquela noite X a acordou e mandou ela sair de lá, pegando uma garrafa de vidro de cerveja e mandando ela dizer toda a verdade, ou então fodia com sua vida. O motivo para ele fazer isso? Quando ele foi preso, eles não ficaram juntos, então ela ficou com outro cara e ele considerou isso uma traição. Em 2 incidentes, X teria pego seu pescoço e estrangulado e forçado ela na cama, até que um vizinho interviu em certa ocasião. Ela estava assustada e disse, é como se ele fosse acabar me matando ou algo assim. Em outra ocasião, ela disse que ao relatar a ele que estava grávida, mas não tinha certeza do filho ser dele, ele disse que ia matá-la e fez o seguinte, nas palavras dela. Ele então me deu uma cotovelada e começou a golpeá-la, socando e estrangulando, até ela quase desmaiar. X levou sua ex-namorada para o banheiro, mandando ela falar tudo, senão a mataria na banheira. A jovem relata não ter conseguido mais reconhecer o seu rosto no banheiro. É que nesse ponto estava cheio de marcas e sangue. Ela estava perdendo a visão e vomitando. Mantida em cativeiro, basicamente, pois 2 dias a ex-companheira do músico não conseguia deixar o quarto, apenas para ir ao banheiro. Ela não arrumava uma maneira de fugir. Havia inclusive grades na janela. Em uma ocasião ela conseguiu fugir e fez a denúncia contra ele. Há relatos também que quando ele foi preso ele espancou um cara que era gay. Ele achou que o cara estava olhando de maneira estranha para ele. Bateu na própria mãe, entre mil e outras coisas. Essa matéria que eu li para vocês focou apenas em uma namorada que estava grávida. Meu povo, a minha conclusão aqui pessoal é que nós sempre precisamos lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre e Salvador Jesus. Cada vez mais eu entendo o porquê de tais ensinamentos, porque nesse caso se aplica bem. Se você se levar pela emoção, você será sempre injusto. Não importa a sua posição quanto a esse caso, se você ficou com pena ou se você achou bom que ele morreu. Não interessa. Como você viu as notícias, ele não era nenhum santo. Mas também é fato que ele já iria a julgamento por causa desses crimes. Diferente do Brasil, a justiça dos Estados Unidos tem a mão pesada. Quando eu digo que os ensinamentos de Jesus caem muito bem aqui, nesse caso, é porque precisamos enxergar mais a fundo. Um cara novo desse aprende desde muito novo que a ostentação, o poder do dinheiro, é o mais importante dessa vida. Quando ele consegue ter tudo o que queria, fazendo músicas escrotas, músicas com letras pervertidas, o cara se sente o todo-poderoso. Ele vê que aquela conduta dele é a certa, então ele quer humilhar e pisar os outros.
Se o mal se limitasse apenas a ele, seria bom. O mais prejudicado com isso seria ele mesmo e as pessoas que vivem ao redor dele. Só que hoje, meu amigo, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo inteiro, toda a moral, os bons costumes, a família, o tradicionalismo, os valores cristãos estão sendo jogados no lixo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu não posso dizer de jeito nenhum que lamento quando uma pessoa desse tipo morre. Perdemos pessoas honestas, pais de família, filhos, mães, pais, primos. Como no meu caso, agora vocês sabem recentemente, eu perdi o meu primo. Essas pessoas sim nos fazem falta. Elas fazem falta à sociedade. O mundo com certeza fica mais triste e mais pobre quando uma pessoa de bem morre. Cada pessoa, por mais que digam ao contrário, ela tem o direito de escolher entre o bem e o mal. Não importa quão pobre ela seja ou quão rica ela seja. Todos nós temos sempre duas escolhas. Eu vejo, por exemplo, os vagabundos dos direitos dos humanos alegarem que não, mas tem gente que é forçado a isso. Nasce em um bairro pobre, o pai abusa da mãe, é cachaceiro, drogado e etc. Só que da mesma forma que tem esses exemplos, pessoas que passam por isso viram criminosos, outros estudam, trabalham, dedicam a vida e se tornam super-heróis da vida real. Tudo para impedir que isso aconteça com outras pessoas como eles. Diga-se de passagem que inclusive esses são os melhores profissionais. Recentemente um amigo meu entrou pra polícia. O pai era um cachaceiro, batia na mãe dele, ele várias vezes saiu para vender picolé para comprar um pão. Para ele e os 3 irmãos. Ele entrou para a polícia e conversando com ele esses dias ele disse que quando recebe uma chamada de chefe de família bêbado espancando esposa alcoolizado, ele disse que chega vai babando feito cachorro doido. Aquela ânsia para pegar o cara, para pôr as mãozinhas no cara. Então o que nós temos aqui é um exemplo de que a pessoa escolhe ser ruim. Outro exemplo bem dado é o oposto. Se riqueza, conforto, boa educação fosse suficiente para fazer uma pessoa trilhar o caminho do bem, nós não teríamos filhos de rico, playboys de merda, marginais das piores espécies nas ruas. Neste caso, pela lógica dos humanistas, todo filho de deputado, de governador, prefeito era para ser exemplo de cidadão. Mas o que nós vemos não é isso. Basta você ir em uma faculdade de granfinos e você vê o que é a desmoralização de moças e rapazes. No caso de um artista como esse X, a coisa é bem pior, porque essas pessoas de mente distorcida, usando de seu talento para o mal, elas acabam incentivando outros até a sua mesma maneira de pensar. Eles fazem isso através do sucesso, usando letras de suas músicas. E isso não está acontecendo apenas no rap, é em todas as músicas. Você escuta os sertanejos de hoje, o rap, o funk, o pagode, enfim, quase todos os estilos eles foram corrompidos. A maioria dessas músicas só falam em ostentação, humilhar, traição e outras coisas do tipo, verdadeiro lixos. Droga, sexo, bebida, é sempre rotineiro nas letras agora. E aí você pergunta, bem Davi, mas quando você quer chegar com tudo isso? Bem, meus amigos, o problema não é a escolha que essas pessoas fazem. Escolher entre o bem e o mal é um dever de cada ser humano. Essa é a nossa missão nesse mundo. O problema que eu e você temos que pensar é quem dá espaço, quem dá oportunidade, quem financiam esses caras para que eles cheguem aonde chegam, entende? Esses que tornam possível um rapaz de mente distorcida chegar na casa e nos corações das pessoas. Esses são os nossos verdadeiros inimigos. Eles são os verdadeiros mal. Se alguma vez você já ligou o seu rádio e se perguntou, mas por que não tem mais aquelas músicas como antigamente? Por que todo mundo partiu para esse lado agora? Você vê, por exemplo, o rap de antigamente. Era um rap de conscientização, bem diferente do que é hoje. Era literalmente a voz da periferia. Só pra gente dar uma relembrada, se liga aí num trechinho. Levando as galeras a lutarem com firmeza pela paz nos bailes que curtir é uma beleza. As mulheres lindas que tem no Brasil, fonte de riqueza. Ouviu? Matou a saudade? E por que não tem mais isso hoje? Bom, meus amigos, é porque os donos do dinheiro assim mandaram. Se você assistiu o filme, inclusive eu recomendo pra você, é o filme de Johnny Cash. É esse aí que você tá vendo. Pra quem não conhece, ele é um cara que cantava vários sucessos, entre eles esse aqui, uma das minhas favoritas dele. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Out on a ridge. Em um trecho do filme, vocês verem o porquê das coisas estarem como agora. Os senhores do mundo não têm mais por que esconder. Eles estão mostrando tudo na cara limpa. No início da carreira, o filme mostra que o cara sempre foi talentoso. Ele era temente a Deus, fazia músicas valorizando a família, falando em Deus, a moral, os bons costumes. Então, quando ele tentou procurar uma gravadora e mostrou suas músicas, o cara logo viu que ele era um cara de talento, era um cara diferenciado, mas não queria a letra da música que ele estava cantando. O cara viu que ele era um artista feito, mas só que a gravadora disse que não estava interessada no estilo dele. Eles queriam algo que descrevesse um homem revoltado, que perdeu o emprego, tudo deu errado na sua vida. E agora estava cantando para desabafar. Johnny Cash, como queria crescer e se tornar famoso, com o imenso talento que ele tinha, ele fez aquilo lá na hora. O resultado qual foi? A gravadora fechou o contrato com ele,
investiu muito dinheiro nele e ele se tornou uma lenda. Aquilo também deu início a vários outros aparecendo com o mesmo estilo que ele. Os imitadores, entende? Os senhores do mundo são muito espertos. Eles não precisam comprar todos, basta eles pegarem os melhores, os tampas, colocam os caras lá em cima. Dessa maneira os outros menores vão tentar ser como aquele, e vão copiar tudo que aqueles grandes fazem. Por isso que um cara como Clodovil, que era super inteligente, um cara que eu sempre respeitei, ele disse, o exemplo tem que ser sempre dado, de cima para baixo. Isso é óbvio. Você vê isso todo dia. Se os de cima se comportam de tal maneira, os menores vão querer ser como eles, sempre imitam o que o cara faz. É ciência exata isso. Se tem alguém aqui preso na Matrix ainda, balançando a cabeça e dizendo, ora, não é bem assim. Então me responda, meu caro amigo gado. O que aconteceria com o pai e a mãe do MC Pikachu se ele tentasse lançar um disco com essas músicas que ele faz agora e tá ganhando um rio de dinheiro? Se ele tentasse isso no regime militar, o que aconteceria com ele, hein? No mínimo, o pai dele e a mãe seriam presos e ele levaria uma surra junto com a raça todinha. Então, meus amigos, é bem isso que eu estou dizendo. As coisas acontecem porque o sistema assim permite. Os senhores do mundo servem diretamente a Lúcifer. Eles têm metas para o mundo inteiro, que é a globalização. É preciso que eles corrompam todas as pessoas para poder implantar esse sistema. Acabar com o tradicionalismo das nações. Acabar com a individualidade de todas as pessoas. Eles estão fazendo isso. Cada década, cada ano que passa, eles dão grandes passos em direção a isso. O último exemplo que eu posso dar aqui para finalizar e você mentalizar bem isso na sua cabeça é aqui mesmo no YouTube. A maioria dos membros deste canal é desperto e já estão atentos à armadilha do sistema. Mas me digam com sinceridade, se chegasse agora uma notificação no seu celular que tem um vídeo ao vivo de 2 homens lutando até a morte, ou em outra situação, imagine que tem um vídeo agora de um pai transando com a filha de 15 anos ao vivo lá na aba em alta do YouTube. Você que está desperto poderia até não querer ver isso, mas todos nós teríamos a certeza que esses vídeos ficariam em alta 24 horas se o YouTube assim permitisse. E aí também não precisa ser um gênio para imaginar que no outro dia, amanhã, teria outros milhares e milhares de canais fazendo do mesmo jeito para também conseguirem ibope, conseguir audiência, conseguirem fama. Então se o sistema alimentar esse tipo de coisa, permitir isso, as pessoas inevitavelmente vão fazer. Então minha conclusão final sobre esse rap X é que sim, ele não fará falta nenhuma ao mundo. Ele fez suas escolhas e pagou por elas com o próprio sangue. Agora esse ódio que a população sente por ele ter tornado a má influência que era, não é só culpa dele. Ele chegou ao ponto que chegou apenas porque o sistema deu a ferramenta necessária. Falando em Estados Unidos, um cara desse, se não tivesse sido o sistema abrir essa porta pra ele, seria um lavador de carros por toda a sua vida. Na primeira surra que desse na esposa, ela denunciaria e ele iria preso, talvez até tomasse jeito de gente. Ou morria pra lá mesmo. Mas como o sistema alimentou, fez o cara crescer, transformou ele no monstro que era. Essa é a minha opinião, você não é obrigado a concordar, e esse vídeo acaba aqui. Galera, por favor, compartilha, deixa seu like, mostra pra mais um amigo, traga mais um pra esse canal. Nós estamos bem perto de bater os 300 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu vou trazer mais moletons pra vocês, com um outro estilo, tá? Mas vou. Eu vou ficando por aqui. E terá vídeo aqui, talvez, lá pra quinta-feira. Eu vou fazer de tudo pra conseguir essa façanha. Se eu não fizer, então só vai sair no sábado, tá, galera? Fiquem todos com Deus e que o nosso Criador acompanhe e proteja cada um de vocês. Sempre encarando o sobrenatural.